O texto de hoje, então, está em Lucas 8, de 40 a 48, e trata sobre uma mulher cujo nome a Bíblia não fala. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos a vida de algumas mulheres que a Bíblia não menciona o nome, né, por alguma razão. Mas como nós já vimos também que o que está na Bíblia está por alguma razão, o registro foi feito por alguma razão determinada pelo Senhor, e o que não está também não está por alguma razão, né? Mas nós vimos como, quando nós estudamos os atributos, nós vimos que Deus, ele detém todo o conhecimento, ele é onisciente, mas nós não. Mas Deus é tão misericordioso que ele permite que nós o conheçamos o suficiente para nos aproximarmos dele e recebermos a alegria da salvação. Então, o texto de hoje diz o seguinte: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, ou seja, enquanto ele estava a caminho da casa de Jairo, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Prestem atenção, em algumas versões fala imediatamente. Na minha, que é a NVI, Nova Versão Internacional, diz: logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Esse texto é muito precioso. Nós podemos extrair daqui verdades muito importantes e impactantes para a nossa vida e que fazem toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Primeiro, o texto diz que Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Por isso que eu li um pouco antes da história acerca da mulher enferma, porque tem um contexto, né? E começa com o pedido de Jairo. A filha dele estava muito doente e ele pede a Jesus que vá até a casa dele. E Jesus, então, estava caminhando uma casa de Jairo. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas a Bíblia mostra qual era o contexto dela, qual era a realidade dela até aquele presente momento. Ela sofria de hemorragia 12 anos, né? É como se ela estivesse menstruada todos os dias durante 12 anos. E naquele contexto, naquela época, havia a declaração de uma impureza cerimonial pelo sacerdote em algumas ocasiões. Uma das ocasiões é quando a mulher estava menstruada. Isso já aponta para o nosso pecado, tá? Não, não é que ficar menstruado é pecado. Estou dizendo que essa impureza cerimonial já apontava para a impureza do nosso coração, para o nosso pecado. Então, aquela mulher, ela vivia uma segregação muito forte por conta desta situação. Não é só o incômodo de ter uma hemorragia durante tanto tempo, é a consequência disso naquela cultura, naquele contexto das leis daquela época, né?
E outro registro importante é que a Bíblia diz que ninguém resolveu o problema daquela mulher. Ela gastou tudo que ela tinha com médicos e ninguém conseguiu resolver o problema. Ou seja, a solução que nós chamamos de humana já havia sido esgotada. E interessante que ela toca Jesus por trás e silenciosamente. Provavelmente por conta dessa situação dela e deste contexto. A lei dizia que se ela tocasse, se uma pessoa impura tocasse em alguém, aquela pessoa se tornaria impura. É óbvio que Jesus não se tornaria, mas veja a força da influência do contexto, né, em que ela vivia. Mas, por outro lado, também, nós podemos imaginar e concluir que aquela mulher olhou a situação dela. Provavelmente ela escutou todos os grandes feitos que Jesus já havia feito, né? Os milagres que ele já havia feito. Isso era conhecido, isso se espalhava entre as pessoas, né? Curar paralíticos, curar cegos, coxos, mancos, né? Provavelmente aquela mulher, diante de todo aquele contexto de sofrimento, de frustração, de desesperança, de busca sem resultado, diante daquele contexto cultural de ser segregada, isolada, e era uma segregação não apenas social, mas era uma segregação conjugal, porque ela não podia manter relações com o esposo, estando naquela condição, uma segregação religiosa, porque ela não podia participar, porque ela tornaria impuro tudo que ela tocasse. Então, nós podemos imaginar que ela teve muito medo de ser rejeitada por Jesus. Então, ela vai por trás e ela toca silenciosamente na orla da roupa de Jesus. Mas veja que o primeiro ponto importante desse texto é que aquela mulher reconheceu uma necessidade que ela tinha e a incapacidade humana de resolver aquele problema. Ela já havia buscado soluções na Terra, ela já havia esgotado os recursos humanos, sem êxito. E isso é uma falsa sensação de controle que nós temos, né? Às vezes nós nos colocamos na seguinte posição: bom, até aqui eu consigo resolver, daqui para frente só o Senhor. E na realidade, só Ele pode resolver tudo. Nós é que temos, na nossa mania, né, de medir até a nossa capacidade de resolver as coisas, nós pensamos que nós controlamos alguma coisa, até as situações que nós consideramos mais fáceis, mais solucionáveis. Mas, na realidade, se Deus não desejar que eu mova um copo daqui para cá, Ele não permitirá. Mas nós vivemos como se nós tivéssemos o controle sobre determinadas coisas. Então, essa mulher, ela reconhece a necessidade que ela tinha de solução, né, daquele problema, mas ela reconhece também a incapacidade de solucionar. Então, ela busca a solução em Jesus. Todas nós temos necessidades, as mais diversas, cada uma de nós aqui tem um contexto cultural, um contexto social, um contexto conjugal, né? Talvez nós tenhamos aqui pessoas solteiras, pessoas divorciadas, pessoas viúvas, cada uma de nós vivemos uma realidade, mas cada uma de nós tem necessidades. E nós precisamos reconhecer essas necessidades no lugar onde elas podem ser resolvidas. Por óbvio que Deus capacita homens para solucionar problemas de saúde, financeiro, né? Mas nós precisamos reconhecer, mesmo nas coisas mais simples, que essa solução vem dele. Então, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade, mas também a nossa incapacidade. Nós precisamos levar tudo e qualquer problema nas mãos do Senhor, no trono do Senhor.
Porque às vezes nós temos um pensamento equivocado de que nós temos que levar ao Senhor apenas os problemas que aos nossos olhos são insolúveis. Mas veja, a palavra de Deus nos ensina como? Lançai apenas os problemas, as ansiedades maiores? Não. A palavra de Deus diz: lançai todas as ansiedades sobre ele, porque é ele quem tem a capacidade de resolver todas as coisas nas nossas vidas. Então, essa mulher reconhece a necessidade que ela tinha e reconhece também a incapacidade de solucionar. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com ela, a reconhecer a nossa necessidade, mas também a nossa incapacidade de resolver. Mas ela dá o segundo passo. Ela nos ensina uma outra coisa. Porque quando ela reconhece essa incapacidade e essa necessidade, ela se aproxima de Jesus. E nós precisamos aprender isso nas nossas vidas. Aquela mulher estava sofrendo. Ela podia tomar duas atitudes. Esse sofrimento podia aproximá-la de Jesus, ou esse sofrimento podia afastá-la ainda mais de Jesus e ela continuar naquela situação, talvez murmurando, talvez infeliz, talvez reclamando, talvez amargurada, mas ela escolhe se aproximar de Jesus. Então, o sofrimento, ele pode fazer isso nas nossas vidas. Qualquer uma de nós. Ele pode nos aproximar ou ele pode nos afastar. Só que essa decisão é nossa. No sofrimento, eu posso me aproximar de Jesus e nele encontrar a solução para a minha vida, para o meu sofrimento, ou posso me afastar e tornar essa situação mais difícil ainda. E nós já estudamos aqui. Pode ser que o Senhor não tire a situação das nossas vidas, mas Ele estará conosco o tempo todo, estará nos fortalecendo. Então, esse aproximar-se de Jesus faz toda a diferença. Não importa o momento que eu esteja passando. Então, certamente essa mulher, ela ouviu sobre Jesus e ouviu o que ele tinha poder para fazer. E certamente, ao olhar para Jesus e reconhecer nele alguém capaz e suficiente de resolver o problema dela, ela se aproxima de Jesus. Nós vimos que ela já tinha buscado solução, né, de várias formas e não havia conseguido. Mas vejam que ela se aproxima de Jesus e toca nele. Esse toque não foi um toque qualquer, foi um toque intencional. Aquela mulher tinha um objetivo ao tocar Jesus. Ela foi intencional ao tocar Jesus. Aquele toque foi movido pela fé. Ela não tocaria em Jesus se ela não tivesse fé de que ele a curaria. Então, foi um toque movido pela fé. Foi um toque com um propósito. O propósito era buscar a cura. Foi um toque eficaz. Lembra que eu falei para vocês? Prestem atenção. O texto diz: logo se lhe estancou a hemorragia. E quando ela fala para as pessoas, ela fala que imediatamente o sangramento parou. Então, veja, um toque intencional, um toque movido pela fé, um toque com propósito, um toque eficaz, atingiu o objetivo que ela tinha. Mas não foi só uma cura física daquela mulher. Foi uma cura física, emocional e espiritual. Física, porque a hemorragia cessou. Emocional, porque no final, no último versículo, Jesus a chama como? Ele a chama de filha. Ela não era mais uma mulher sem nome. Ela foi chamada de filha por Jesus. E foi uma cura espiritual também, porque no mesmo versículo ele fala: a tua fé te salvou. Então, quando nós temos uma necessidade e reconhecemos a nossa incapacidade, nós podemos nos aproximar de Jesus e tocá-lo intencionalmente.
tocá-lo, movidas pela fé, tocá-lo com um propósito. E ele conhece o nosso coração. Ele sabia que era a mulher que o tinha tocado, mas ele também tinha um propósito ao perguntar: alguém me tocou? Quem me tocou? Ele sabia quem era. Nós já vimos, Deus é onisciente, mas ele queria trazer aquela mulher para ser vista, para ela proclamar o que havia acontecido com ele, com ela, né? O que ele tinha feito com ela. Veja, ela estava no meio da multidão. O texto começa dizendo que Jesus estava caminhando no meio de uma multidão. Depois os discípulos ainda falam, mas tem uma multidão te apertando e o Senhor pergunta, quem te tocou? Porque provavelmente todos estavam muito apinhados, muito perto. Mas não basta estar na multidão. Aquela mulher estava na multidão, mas ela tocou Jesus. E ao tocar Jesus, Jesus pergunta: quem me tocou? Porque ele queria que aquela mulher fosse destacada da multidão. Porque ela estava na multidão, mas ela não fazia parte da multidão. Ela se aproximou, ela tocou Jesus. E nós precisamos fazer uma reflexão. Será que nós estamos apenas acompanhando a multidão? Ou nós estamos tocando Jesus? Percebem o motivo pelo qual o Senhor Jesus perguntou: quem me tocou? Será que nós estamos apenas preocupadas com religiosidade, com ativismo, acompanhando toda a série de atividades? É claro, congregar é preciso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos congregar, mas existe uma diferença entre eu congregar e participar das atividades e ter um serviço na igreja de ativismo, que é eu fazer um monte de coisa sem, inclusive, nenhum propósito. Tá? Será que nós estamos no meio da multidão apenas, preocupadas com esse ativismo, com uma religiosidade, ou será que nós temos intimidade? Vejam que quando ela se revela, Jesus a chama de filha. Será que nós estamos só na multidão ou nós estamos exercitando a comunhão que nós temos em Cristo Jesus? E o inimigo, não se enganem, ele tenta nos distrair até mesmo nas atividades eclesiásticas, nas atividades da igreja. Ele tenta nos envolver de tal forma que a gente inverta as prioridades, que a gente pense primeiro na atividade antes de pensar na nossa casa, porque o nosso primeiro ministério é com a nossa casa. O inimigo tenta nos distrair a tal ponto de nos manter em tanta atividade que nós esquecemos de ter intimidade com o Senhor, esquecemos da nossa vida devocional, que é imprescindível para nós. Às vezes a gente fica tão exaurido, que nem de manhã, nem no final do dia, nós temos um momento nosso de intimidade com o Senhor. Então nós precisamos parar para ouvir o Senhor, para falar com o Senhor, para meditar na sua palavra, porque só assim nós vamos descobrir que em Cristo há cura para qualquer pecador, que em Cristo há cura para qualquer problema, por mais difícil que pareça aos meus olhos, que em Cristo há cura para qualquer ferida, para qualquer raiz de amargura, para qualquer raiz de ódio que às vezes nós cultivamos, de inveja e de todos aquelas raízes que a palavra de Deus nos mostra que vão minando a nossa vida espiritual e a nossa vida relacional, tanto com o Senhor quanto com o nosso próximo. Então não há nada que Cristo não possa curar. Não há nada que ele não possa restaurar por completo. Mas nós temos que ter um relacionamento pessoal com Cristo. Aquela mulher, ela estava na multidão, mas ela não se contentou em permanecer na multidão, ela tocou Jesus. E vejam que nós temos a promessa na palavra que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a multidão.
Ela estava provavelmente enfrentando muita dificuldade ali para chegar perto de Jesus, mas ela chega perto e toca Jesus. E naquele momento, para ela, essa promessa se cumpriu. Nada nem a multidão pôde separar aquela mulher de Jesus. Vejam que, embora ele tenha falado, quem me tocou? Quando ela se revela, ele a chama de filha, porque nós somos conhecidos por ele quando nós o tocamos. Deus se relaciona com seu povo. Ele se relaciona quando nós estamos congregados, mas ele se relaciona também individualmente conosco. Ele nos chama pelo nome. E o nome que nos importa é sermos chamadas filhas de Deus. Não apenas criaturas, mas filhas de Deus. E nós somos chamadas filhas de Deus quando nós reconhecemos que Jesus é o único capaz de nos salvar, de perdoar os nossos pecados e de nos dar a vida eterna. Veja o que é que diz em 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha que bênção! Essa declaração da palavra de Deus. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, além de sermos conhecidos por Ele quando nós o tocamos, vejam que o toque é o que importa. O que importa é eu me aproximar de Jesus e tocá-lo. Reconhecer que Ele é o único capaz de curar o meu coração do pecado, de me libertar do domínio do pecado e de me transformar em sua filha. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, além de sermos conhecidas por Ele, quando nós o tocamos, nós também precisamos fazer Jesus Cristo ser conhecido. Vejam que o texto diz que quando ela se revela, né, quem tocou, ela diz que foi ela que tocou, ela ainda estava trêmula, provavelmente com medo da rejeição pelas razões que nós já vimos no início do estudo. Mas veja que ela faz uma coisa muito importante, ela testemunha. Ninguém sabia do problema dela. Ninguém sabia que ela havia sido curada. Foi tudo silencioso entre ela e Jesus. Jesus sabia quem era ela, sabia que ela o tinha tocado, sabia que ela tinha sido curada, mas ele chama aquela mulher para sair da multidão e para se revelar, para que ela testemunhasse do que aconteceu, para que todos aqueles soubessem o que aconteceu. Então, ela era conhecida por Jesus, quando tocou em Jesus, mas também ela precisou fazer Cristo conhecido quando ela testemunha o que aconteceu. E nós precisamos fazer o mesmo, nós devemos testemunhar do que Cristo faz nas nossas vidas. Isso tem um poder restaurador na nossa vida, mas também tem um poder regenerador na vida dos outros, porque você encoraja outros também a se aproximarem e tocarem Jesus, para que também conheçam desse poder de transformar um coração pecador, um coração desalinhado, um coração corrupto, em alguém redimido e restaurado pelo sangue de Jesus. Isso também consola, isso também confronta. Então, sempre que nós testemunhamos, muito disso acontece na vida das outras pessoas. Vejam, aquela mulher reconheceu a incapacidade, reconheceu a necessidade dela e a incapacidade dela resolver o problema. Ela se aproxima de Jesus, ela permite que aquele sofrimento seja entregue nas mãos de quem podia resolver. Ela é recebida e tornada filha, assim declarada pelo próprio Jesus. Ela é conhecida por ele quando ela o toca, mas ela também faz Cristo conhecido. Mas o final do texto
também nos dá uma lição muito importante. Além de curar aquela mulher imediatamente daquele sofrimento que já se arrastava durante 12 anos, ele abençoa aquela mulher. Ele diz: vai-te em paz. Depois de chamá-la de filha e dizer: a tua fé te salvou, ele diz: vai-te em paz. São três coisas muito importantes que o texto fecha aqui. Ela é chamada de filha. Então, ela tem agora uma posição diferente daquela antes de tocar o Senhor Jesus. Ela é alçada à condição de filha. E ele diz: a tua fé te salvou. Ele declara: ela está salva. Não foi apenas uma cura física, foi uma cura espiritual. E ele diz para ela: vai-te em paz. Esse vai-te em paz significa que Jesus estava abençoando aquela mulher e encorajando-a a prosseguir. Aquela mulher tinha uma vida. Ela tinha, como nós dissemos, né, ela era segregada da eclesia, né, da participação da religião, ela era segregada socialmente, ela era segregada na vida conjugal, e Jesus está dizendo: vai-te em paz. Ele está promovendo a restauração e encorajando aquela mulher a prosseguir. Prossiga, eu continuarei com você, né? E essa é uma promessa para cada um de nós. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, quando nós reconhecemos as nossas necessidades, quando nós nos aproximamos de Jesus e o tocamos, nós somos conhecidas por Ele. Precisamos fazê-lo conhecido das outras pessoas, mas Ele nos dá essa bênção. Ele nos encoraja a prosseguir. Nós somos curadas, porque Deus nos dá um coração novo, redimido, mas existe todo um caminho a ser feito. A salvação, ela é um ato, mas a santificação é um processo. E quando Jesus cura, ele nos encoraja a prosseguir, crendo na restauração de todas as coisas, crendo na regeneração de tudo aquilo que estava quebrado. Então, ele nos abençoa e diz: Miriam, vai-te em paz. Tânia, vai-te em paz. Estela, vai-te em paz. Essa é uma promessa para cada uma de nós. Quando nós nos aproximamos dele e recebemos a cura, seja a cura do nosso coração, se nós ainda não conhecemos Jesus, se nós não ainda tomamos essa decisão de reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, é preciso fazer isso. Ou se nós já fizemos isso e ainda temos, né, doenças, enfermidades na nossa alma, ou mesmo no nosso corpo, nós precisamos nos aproximar dele para receber dele a cura. Muitas vezes não ficaremos livres de uma enfermidade, né? Muitas vezes teremos que fazer um acompanhamento, mas ele estará conosco. Ele nos dará a cura do nosso coração e nós vamos poder descansar nele, sabendo que ele está no controle de todas as coisas, não importa a situação. Essa é a cura do nosso coração. Depois da regeneração, pela salvação em Cristo, nós precisamos buscar esta cura todos os dias, de todas as raízes que ainda existem no nosso coração, da vaidade, da inveja, de muitas coisas. Todas nós estamos sujeitas a isso. Mas Deus promete para nós: vai-te em paz. Ele nos promete restauração de todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos crer nisso. E diante desse texto, nós precisamos fazer algumas análises. Nós temos buscado a solução onde? Como nós dissemos, Deus dá inteligência ao homem para nos ajudar nas soluções, mas nós precisamos reconhecer que em tudo, até mesmo na medicina ou em outras áreas, a solução é do Senhor, é Ele quem nos providencia, Ele provê os meios para a nossa cura. A nossa dependência está na terra ou está no céu?
A nossa dependência está exclusivamente nas soluções humanas ou na solução que vem do céu? Nós buscamos o Senhor apenas quando nós consideramos a situação difícil, insolúvel aos nossos olhos e impossível de ser resolvida por nós. Nós precisamos reconhecer que a gente não tem capacidade para resolver nada. Então, nós precisamos tirar algumas conclusões. Nós precisamos reconhecer a nossa necessidade ou as nossas necessidades, porque nós sempre as teremos. Nós estamos no mundo ainda caído, né, quebrado pelo pecado. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade total de resolver todas as coisas. Nós precisamos pedir que o sofrimento, qualquer ele que seja, nos aproxime de Jesus. Eu devo manter e aprofundar cada vez mais o meu relacionamento pessoal com Cristo. Não existe escala. Não existe um momento que eu possa dizer meu relacionamento está satisfatório. Eu sempre tenho que buscar mais intimidade. E isso é algo que precisa ser desenvolvido, cultivado, cavado. Quanto mais eu buscar, mais me aproximar, mais eu vou sentir necessidade de me aproximar ainda mais. Eu posso descansar na certeza de que Ele me conhece. Ele me conhece pelo nome. Ele sabe exatamente quem eu sou. Ele sabe exatamente quais as minhas necessidades. E nós devemos testemunhar desse Cristo. Nós devemos testemunhar desse Cristo que hoje, nessa semana, né, nessa data, nós precisamos nos lembrar que porque Ele vive, eu posso confiar. É por essa certeza, é por essa convicção, é por essa realidade de que Ele vive, então eu posso confiar. Eu posso descansar na certeza de que Ele não apenas cura, Ele restaura, Ele restitui, Ele refaz, Ele redime. Não importa qual seja o problema, não importa o que você acha que você perdeu. Coloque isso diante do Senhor. Porque nem tudo que nós pensamos que nós perdemos é perda, muitas vezes é livramento, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento com relação a isso. Porque nem orar a gente sabe, né? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensine a orar. E nós temos um selo, que é o Espírito Santo, que intercede, que nos intercede por nós, porque nós nem sabemos orar como convém. E nós precisamos cultivar essa vida de oração, como nós temos falado tanto aqui. Nós precisamos nos aproximar e tocar Jesus. O toque do relacionamento de intimidade, o toque do relacionamento profundo. Não apenas andar com a multidão. Só refazendo, nós precisamos congregar. Sim, é uma verdade necessária. Muitas coisas Deus vai fazer na sua vida quando você estiver lá congregando, quando você estiver junto com o povo de Deus. Muitas coisas vão acontecer e Ele vai fazer apenas ali. Mas o nosso relacionamento pessoal, ele não pode ser relegado a um segundo plano. Tem que ser a primeira coisa da minha vida. É o meu relacionamento pessoal e íntimo e cada vez mais profundo com o Senhor Jesus. Que nós possamos, diante desse texto, aprender essa lição preciosa que trará descanso nas nossas vidas. Jesus diz: vai-te em paz. E essa paz não é a que qualquer homem pode nos dar. Não é aquela paz aparente que nós temos, por exemplo, numa tarde chuvosa, que eu pego um livro, que vou ler, né? Essa paz é a paz que só o Senhor Jesus pode nos dar. É a paz que nós sentimos e que nós temos, mesmo em meio
há uma tempestade, porque vem dele, não vem da circunstância. Que nós possamos aprender a reconhecer a nossa necessidade e a nossa incapacidade. E que isso nos aproxime do Senhor. Não nos afaste, mas nos aproxime do Senhor. E que nós possamos, como mulheres, semear essa intimidade a cada dia e cultivar e cada vez mais buscar. E a coisa mais interessante é que quando nós estamos com fome e nós comemos, a fome vai embora, não é isso? Mas com a presença do Senhor é o contrário. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu quero estar mais perto. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais eu sinto fome de buscar a palavra de Deus. Quanto mais eu provo do poder do Espírito Santo na minha vida, mais eu quero disso. Percebem que a dinâmica com Cristo é diferente da nossa métrica? Deus possa nos abençoar, para que nós possamos desfrutar dessa verdade nas nossas vidas e que nós possamos buscar cada vez mais a presença do Senhor, a proximidade nossa com o Senhor, porque a presença dele é sempre, ele é onipresente. Nós é que nos afastamos ou nos aproximamos. Nós nos aproximemos cada vez mais dele. Em nome de Jesus.